sem pedra nas mãos, sem balança na boca e sem trave nos olhos. 1 Timóteo 5, 24. Mas Deus, amo esta frase, perdoa ao pecador. Deus também perdoa antes. Ele mesmo é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como está escrito. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Era como requerer de Jesus também a sua pedra na mão, a balança na boca e a trave nos olhos. Isto diziam eles, tentando-o, para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Ou seja, sem a pedra nas mãos, a balança na boca e a trave nos olhos. João 8, 1 a 11. Naqueles dias, o assunto principal falado e vivido no Monte das Oliveiras fora o perdão, mas por causa da pedra fundamental, pedra já pessoa e vida, que pela sua infinita bondade se fazia martelo para quebrar e quebrantar os corações de penhas, quais pederneiras humanas, a figura da pedra tomou o seu lugar particular. Contudo, o Senhor Jesus Cristo começou a falar e a anunciar perdão no lugar da condenação. E isto desde os dias da concepção de uma virgem, antes do ajuntar-se com seu marido, e estendendo-se além do pranto derramar, considerando todas as crianças como cidadãos dos céus, os declarou perfeitos em louvores e adoração, acima dos clamores das pedras, sendo modelo para todos quantos nascessem de novo, sem pedras nas mãos, sem balança na boca e sem trave nos olhos. Desde o Éden, o nosso Senhor Jesus Cristo, na pessoa do Cordeiro de Deus, desde a fundação do mundo, já tivera falado de perdão. Desde Adão e Noé,
antes que Abraão visse o seu dia, desde os salmistas e profetas, e perdoou aos que eram seus e lhe deveriam ter recebido, e não. Ele perdoou aos que foram feitos filhos e não nasceram da vontade do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Jesus foi anunciando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e ajuntou o trigo no celeiro, mas queimou a palha no fogo. Perdoou a Natanael por não acreditar que já lhe conhecia antes de lhe ter visto pessoalmente. Deu o melhor vinho numa festa de casamento depois de terem bebido bastante. Zelou pelo templo como casa de oração e, como um pai repreende a seu filho, usou com propriedade um azorrague, mas sem pedra nas mãos, balança na boca e trave nos olhos. Ele conhecia plenamente os homens ou os tipos de homens que lhe cercavam, mas amou a todos e não lhes condenou porque lhes perdoava ou porque não levava em conta os tempos de ignorância para anunciar a todos o arrependimento agora. Ele perdoou as perguntas lisonjeiras de Nicodemos e as suas indagações parvas, mas em sublimidade de sabedoria lhe ensinou o mais importante, sem que lhe condenasse por ser príncipe dos fariseus inquisidores. Jesus assumiu o perdão presentemente, livrou da condenação os que lhe cercaram, perdoou as obras dos que se aproximavam da luz e não lhes deu espírito por medida. Toda esta bondade fora anunciada aos olhos e ouvidos dos fariseus antes do episódio do Monte das Oliveiras, no dia da mulher adúltera, mas eles já portavam desde antes a pedra nas mãos, a balança na boca e a trave nos olhos. Jesus Cristo perdoou a mulher samaritana e os discípulos também, porque evitaram lhe perguntar, porque àquela hora conversava com uma mulher cujo horário de buscar água lhe identificava como à margem da elite social da cidade e que até aqueles dias já tivera 6 maridos. Ainda antes de ela se converter, Jesus Cristo não lhe condenou, mas perdoou e disse: mulher, dá-me de beber. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Um homem que precisava de um milagre de Jesus para crer nele, aproximou-se de Jesus, e Jesus se aproximou dele, e ele pediu a cura para o seu filho. Jesus perdoou e curou, e seu filho, naquela mesma 7 horas da manhã, apesar da distância, foi curado. Certamente, aquele homem deixou cair a pedra das mãos, a balança da boca
e a trave dos olhos. João 4, 9 e 10. Jesus Cristo perdoou e também não condenou a um homem que se queixou de não ter ninguém que lhe ajudasse diante de um tanque onde se esperava a agitação das águas. Ele perdoou, curou e, não lhe condenando por causa do sábado, disse: levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa. Encontrou-o novamente e disse-lhe: já estás sã, não peques mais para que não te suceda coisa pior, porque a doença era por causa do pecado. Perdoou, sarou. Jesus Cristo não condenou os homens que lhe queriam matar. Deus, o Pai, lhe deu poder de exercer juízo, mas no seu juízo preferiu perdoar e não condenar. Isto irritou aos fariseus, escribas e saduceus, porque ele dizia que julgava segundo o juízo de Deus, o juízo de meu Pai, juízo justo segundo a sua vontade, sem pedras nas mãos, sem balança na boca e sem trave nos olhos. E, considerando que eles cobravam constantemente a lei de Moisés e a sua interpretação naquele tempo, Jesus Cristo disse que havia um que lhes condenaria, não ele, mas Moisés, em que eles tanto esperavam e confiavam. Jesus Cristo se recusou a ser aclamado rei, o que lhe seria precipitação fora do seu tempo. Jesus Cristo perdoou os pecadores que se assombraram com ele quando lhes apareceu andando sobre o mar à noite. Foi dito que eles bradaram com grandes gritos: um fantasma! Mas disse: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. O mesmo que diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Jesus Cristo perdoou aos que se escandalizaram com o seu duro discurso. Perdoou a seus irmãos quando queriam precipitar a sua hora de subir para a festa do templo. Eles lhe convidaram para uma festa, mas estavam paramentados com a pedra nas mãos, a balança na boca e a trave nos olhos.